Cirurgia refrativa, entrando num outro campo agora, a cirurgia refrativa eu acho que é a saída para gente que não gosta de óculos. Eu não fiz a minha ainda. Cada paciente tem a sua condição visual, tá? Mas eu tô querendo ir para a minha. Mas existem alguns tipos de cirurgia refrativa. Depende do equipamento que você tem, acesso à cirurgia. Então, você Muito consegue. bem feita pela máquina. É, Né? feita pela máquina. Certo. Depende do equipamento que você tem, você consegue ter uma cirurgia. O que a gente mais usa, prática clínica diária, tipos de cirurgia. O LASIK, que eu vou explicar. O PRK, o Trans-PRK, que é o que a gente mais usa. E tem a técnica de Smile, que é uma que a gente acaba não usando porque é feito por uma outra máquina, que é um femtosegundo, que é um outro equipamento. Que o corte e a retirada do grau acontece de uma maneira diferente. É uma evolução da cirurgia refrativa? Até sim, mas o laser de femtosegundo acaba não sendo usado hoje muito aqui pra gente. A gente acaba usando mais os lasers o que a gente usa tem o Schwinn, Nidec, que são algumas marcas de laser. Bom, enfim, sem conflito de interesse. O que eu mais faço de cirurgia, o que as minhas cirurgias refrativas hoje, o que eu mais faço, eu faço o LASIK e o Trans-PRK. O LASIK é uma técnica que a gente faz um corte na córnea. Eu levanto um flap, e aí você faz o laser, retira o grau desse paciente e coloca o flap em cima de novo. Certo? Esse paciente, ele sai o imediato, o pós-operatório imediato é muito legal, que esse paciente, ele sai enxergando, né? Só que para eu fazer esse flap, eu tenho que colocar um aparelho que eu faço um vácuo no olho do paciente. Depende da quantidade de grau que tem esse paciente, eu tenho um receio de usar esse vácuo, porque eu posso causar alguma inflamação retiniana, eu tenho medo disso. Então eu não gosto muito, eu uso o LASIK, adoro o LASIK, porque é a propaganda, na verdade, porque o paciente está enxergando, mas eu tenho alguns receios de usar em determinados graus. Um grau um pouquinho mais elevado, eu acabo não usando, mesmo que eu tenha córnea suficiente para fazer o LASIK, eu acabo escolhendo o Trans-PRK. O PRK e o Trans-PRK, a diferença é que a máquina faz tudo. O que é o PRK, Trans-PRK? Você retira o epitélio da córnea, você debrida a córnea. Tem a máquina que faz isso pra gente hoje. Depois que ele tirou esse epitélio corneano, ele faz o laser em cima desse estroma, do residual, e ele aplana essa córnea, que eu precisar, ele retira a quantidade de grau necessária. Esse é o Trans-PRK. Só que a córnea, ela fica com a lesão sem o epitélio. Então eu fiz uma desepitelização corneana. Eu retirei a córnea dali. A sensação é a sensação da lente de contato quando você teve a ceratite dentro de contato. Isso, exatamente. Você vai ficar um dia... E com dor, inclusive, que você tem um desconforto, porque Sim, ali é a lesão maior. Então, você vai ter um desconforto. Só que hoje, lógico, depois, aí tem toda a técnica. Depois que você termina a cirurgia, você coloca uma lente de contato terapêutica nesse paciente para ele não ter desconforto. Lógico que ele vai ter um pouquinho de desconforto, você coloca a lente de contato terapêutica, dá medicamento para dor, para que ele não sinta muito desconforto. Essa é a minha técnica de escolha. Eu prefiro, a maioria dos meus casos, usar, a maioria dos meus pacientes, eu prefiro essa técnica, por segurança maior. Porque o flap, só quem opera tem complicação, né? Eu tive um caso que me marcou muito, que a moça, eu fiz um LASIK nela, e ela inadvertidamente coçou os olhos. E aí ela chegou no consultório com o flap descentrado, os dois. Se você olhasse sem conhecer o que você estava vendo, parecia que ela tinha duas lentes de contato penduradinhas assim do lado. Ela quase teve amputação de flap, ela quase perdeu o flap. Se ela perde o flap, eu teria um problema muito grande. Ela, na verdade, teria um problema muito grande. Então, eu comecei a olhar diferente para o LASIK. Por mais que o LASIK seja uma técnica que o meu paciente sai muito satisfeito, eu comecei a olhar diferente. Por causa dessas situações que você vai tendo no seu dia a dia. E hoje a minha escolha é essa. E o Smile, ele faz um corte, o femtosegundo faz um cortezinho na camada mais profunda, na córnea, e ela retira a quantidade de grau ali. A própria máquina faz isso. Depois ela faz um túnel pequenininho, onde você retira aquela córnea lá de dentro. Então você não tem uma abertura de incisão grande, nada. É tudo milímetro. Então você tira por ali aquele estroma que ficou ali dentro. Você retira aquela quantidade de grau e ele assenta a córnea e o paciente volta a enxergar seu Smile. Mas a gente não faz essa aqui.
Só para a gente saber das cirurgias. Quando a gente fala faz aqui na Não, cidade, né? aqui tem um laser, mas eu opero em Cuiabá. Entendi. Eu vou para lá para operar.